A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Domingos Marcelos, da Igreja Batista em Vital, Brasil, e nós estamos aqui para mais um encontro do nosso curso de discipulado, né? Tem sido uma bênção e só para lembrar, nosso curso ele tem como base o livro Deus Não Tem Netos, do pastor Domingos Jardim, lá da PIB Marília, e é muito importante que você adquira o livro, porque eu aqui não consigo dar todos os detalhes, né, do livro, todos os exemplos, mas eu faço um resumo para que a gente possa ter um contato e possa começar a refletir sobre o tema do discipulado. Estamos na segunda parte do livro, que diz que o discipulado perpetua o avivamento para as próximas gerações. Então agora nós vamos entrar no capítulo de número 7, discipulado sustentado pela oração. Quando pensamos em oração, existem muitas definições, né? Muito material escrito sobre vida de oração, sobre oração. Mas o que a gente precisa ter em mente é que a oração é esse entrar no reino espiritual, no mundo espiritual, porque Deus é espírito, né? E importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, a oração é esse movimento que a gente faz para estar em contato com o Senhor no mundo espiritual. O autor descreve da seguinte maneira nesse início: oração é quando um cristão de coração quebrantado entra na presença do Pai com humildade para falar a Ele e ouvi-lo falar. Uma conversa íntima entre pai e filho, entre dois grandes amigos. Perceba que a oração é esse movimento no reino espiritual que envolve quebrantamento, que envolve relacionamento, que envolve um compartilhar de palavras de intimidade na relação com Deus. Por isso a oração ela é indispensável. Quando pensamos no relacionamento discípulo-discipulador, quando pensamos que todos somos discípulos de Cristo e por isso precisamos estar em intimidade com Cristo, oração ela é fundamental. Orar é a principal atividade do discípulo de Cristo. Quando oramos, entramos no elevador que nos leva ao mundo espiritual sem que tenhamos que sair do mundo terreno. Infelizmente, a oração, ela, como a gente costuma dizer, não dá ibope, né? O movimento de oração nas igrejas, de um modo geral, ele não é muito frequentado e por isso a oração ela acaba sendo delegada a grupos de pessoas, grupos de intercessores. As pessoas confiam que existem mulheres de oração, homens de oração, e que essas pessoas são as responsáveis por todo esse movimento de oração dentro de uma comunidade. Quando, na verdade, nós precisamos rever isso, entendendo o verdadeiro lugar da oração. Eu, como líder de uma igreja, como líder espiritual, tenho refletido sobre isso, inclusive, olhando para a minha própria vida, porque eu entendo que a minha igreja, hoje, não tem um despertamento para a oração. Nós já oramos, nós fazemos campanhas de oração, nós fazemos momentos de oração, mas eu percebo que isso precisa melhorar muito para que o nosso relacionamento com o Pai seja fortalecido, e eu entendo que o primeiro passo é meu como líder da igreja. E por isso que eu digo que esse livro é um livro que está mexendo comigo, é a segunda vez que eu estou lendo, eu li uma vez, agora estou estudando ele, você está estudando também, e nós realmente precisamos rever isso. Se você é um pastor, pense e olhe para a vida de oração da sua igreja, mas antes olhe para a sua vida de oração. Olha só o que o autor diz. Devemos realmente motivar a igreja a entregar ao Senhor pelo menos 2 horas e 24 minutos do dia a Deus em oração e meditação profunda em sua palavra. Isso seria o dízimo do dia, em oração, em comunhão com Deus, em meditação. E realmente eu creio que nós não fazemos isso. Estamos longe disso. Tanto na oração individual,
quanto na oração coletiva, porque há poder na oração coletiva também. Nós precisamos rever isso. O autor do livro, ele fala de vários momentos de oração, despertamento, encontros que a igreja dele tem de vigília, de encontros diários para oração, e como a igreja dele hoje tem entendido a importância da oração. Eu deixo para você esse desafio, leia o livro e veja como a oração tem transformado a realidade da PIB Marília em outras igrejas ao longo da história e no mundo também. E certamente Deus quer fazer isso comigo, quer fazer isso com você, quer fazer isso conosco. A oração mantém o discipulado, e o discipulado mantém e perpetua o avivamento. Uma igreja cujos membros mantêm uma vida de oração excede os patamares da mera formalidade e obrigatoriedade. Antes, vive uma porção do céu aqui. É isso que atrai as pessoas a Cristo. A oração fervorosa traz o avivamento, e o avivamento traz as multidões rendidas aos pés de Jesus. Perceba esse movimento da palavra de Deus que está registrado lá em Atos, capítulo 2, versos 46 e 47. Esse texto que mostra o que estava acontecendo com a igreja do Senhor. Eu leio para você aqui na versão da linguagem de hoje. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Perceba que esse movimento da igreja não era um movimento de eventos, de programas, não. Era uma igreja que se reunia para experimentar de comunhão, era uma igreja que se reunia para orar junto, era uma igreja que, aonde estava compartilhando isso e vivenciando isso e levando isso para outras pessoas. E de forma saudável, a igreja estava crescendo, alcançando pessoas, porque era a ação do Espírito Santo de Deus, uma igreja que orava, que buscava esse avivamento, que vivenciava esse relacionamento com Deus, que fazia com que ela avançasse. O casamento entre discipulado e a oração é a condição para o avivamento, pois o torna duradouro e saudável. Queridos, quando a gente pensa em discipulado, quando a gente pensa em oração, quando a gente pensa em avivamento, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que essas coisas estão intimamente interligadas. Um discipulador precisa ter uma vida de oração e de intercessão pelos seus discípulos. E isso vai gerar intimidade com o discípulo e intimidade com Deus. Isso vai tocar o coração do discípulo. Um discipulador precisa buscar a Deus em todo o tempo para que Deus esteja assim fortalecendo o seu discípulo. Quando olhamos para a vida de Jesus, a maneira como Jesus fazia isso com tanta profundidade, tanto o relacionamento de discipulado, quanto a sua vida de oração e quanto a sua vida de intercessão pelos seus discípulos. Jesus orava o tempo todo, Jesus tinha seus momentos, Jesus intercedia pelos seus discípulos. Nós precisamos aprender com ele. Olha o destaque que o autor faz. Isso é o discipulado. É o amor extremo por um filho na fé, a ponto de gemer profundamente pela vida dele diante do trono de Deus, para que jamais se afaste da presença do Pai, para que jamais deixe a posição de filho de Deus, para que jamais caia em tentação e para que siga sempre com o coração ardendo de amor na realização da obra para a qual foi chamado. Foi exatamente isso que o discipulador de Pedro fez por ele. E foi exatamente por isso que Pedro foi quem foi. Você conhece essa história, sabe desse relato, quando Jesus intercede por Pedro. Pedro seria cirandado, tentado, e o Senhor Jesus estava ali intercedendo por ele. E você conhece a história de Pedro, quem ele era,
e quem ele se tornou, fruto de um relacionamento de discipulado, fruto de um relacionamento de oração do seu discipulador. Querido, como essas coisas são interligadas e como elas são importantes. Nós precisamos conhecer o coração de Deus através da oração. Eu creio que uma igreja que é fortalecida em oração e em discipulado é uma igreja transformada. O autor fala sobre isso. Uma igreja que vive o relacionamento com Deus, uma igreja que busca o Espírito Santo de Deus, depende do Espírito Santo de Deus, é uma igreja avivada, é uma igreja que vai avançar. E eu tenho certeza de que você deseja isso para a sua igreja, como eu desejo para a minha, e nós precisamos fazer isso com intencionalidade, isso precisa ser a nossa visão, não apenas uma coisa que a gente faz de vez em quando. O autor vai falando aqui de vários momentos na palavra de Deus, né? Da vida, da experiência da igreja em Éfeso, da experiência da igreja em Jerusalém, igrejas que foram realmente tocadas, transformadas pela ação do Espírito Santo de Deus, porque buscaram uma vida de oração, porque buscaram em relacionamentos, em discipulado, em cuidado. Mas essas igrejas perderam também isso quando se afastaram. Então nós precisamos estar atentos, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos ser uma igreja que realmente se coloca na presença de Deus. Eu espero que esse tempo de curso, de meditação, de leitura desse livro, esteja realmente falando ao seu coração. Uma igreja sem discipulado, mesmo avivada, está fadada à morte. Da mesma forma, o discipulado sem uma vida de oração fervorosa seguirá o mesmo caminho. Os dois precisam um do outro e se complementam. Perceba como o autor ele está sempre falando e relacionando o discipulado e oração, em especial nesse capítulo, porque essas coisas precisam andar juntas. Não existe um discipulado que aconteça com vida na vida se não há intercessão, se não há oração, porque nós somos todos discípulos de Cristo. Então nós precisamos ter isso em mente. Vemos ao longo dos tempos igrejas que foram maravilhosas, foram muito grandes, foram atuantes, mas que com o passar dos anos perderam isso. Às vezes com a morte de um pastor, com a deixada de uma liderança. Por que isso? Porque faltou esse casamento, faltou oração, faltou discipulado, faltou cuidado, faltou transferir para a próxima geração esse desejo, essa sede pelo avivamento. Então nós precisamos repensar isso. Pense, busque a Deus, creia que Deus quer fazer algo de extraordinário na vida da sua igreja, na sua vida, e isso vai acontecer quando a igreja entender a importância da oração e a importância do discipulado e deles andarem juntos. A essência do discipulado um a um é o amor, o cuidado e a oração fervorosa. É também a paixão ardente por Jesus e pelas almas. É a preocupação intensa em formar para Deus discípulos, não apenas cristãos, à imagem de Cristo. As nossas igrejas precisam ser transformadas, mas essa transformação só vai acontecer quando o Espírito Santo de Deus tiver lugar na minha vida e na sua vida. Um retorno à essência do Evangelho, um amor pela palavra, um amor pelos perdidos, um amor pelo discípulo, intercessão, oração fervorosa. Eu, como pastor, tenho sido despertado nesse tempo a buscar em Deus, a experimentar de uma vida de santidade, a experimentar de uma vida de busca, de prioridade. Queridos, toda essa pandemia está nos fazendo refletir sobre o que é mais importante em nossas vidas. Você não pode sair de tudo isso da mesma maneira que você entrou. Você precisa ser transformado. Isso só vai acontecer se você realmente desejar e buscar ao Senhor. Se você realmente entender que precisa ser cuidado por alguém. Você já aceitou ser discipulado? Você já está vivendo um tempo de intimidade com Deus diferente? Vamos transformar a realidade do nosso país. Vamos mudar a realidade das nossas vidas, colocando as nossas vidas nas mãos de Deus. Queremos atrair o avivamento? Oremos fervorosamente. Queremos perpetuá-lo nas próximas gerações? Discipulemos as pessoas, formando um exército de servos fiéis e adoradores, cheios do Espírito Santo.
Vamos às perguntas para fixar? Afirmamos neste capítulo que a oração garante a permanência da igreja. Por quê? Cada cristão deve manter o seu tempo a sós com Deus. Isso garante que Deus nos conheça e nós a Ele. O segredo disso é a perseverança. Explane sobre isso. O casamento entre o discipulado e a oração é a condição para o avivamento. Explique com suas palavras a relação existente entre oração e avivamento contida nessa frase. Em relação ao avivamento, iniciado por Paulo na igreja de Éfeso, responda à pergunta feita pelo próprio livro. Como é que, em menos de 30 anos, depois de um poderoso mover do Espírito Santo, o avivamento de Éfeso termina não chegando a durar sequer uma geração? Eu tenho certeza de que Deus está falando ao seu coração. Eu tenho certeza de que isso está sendo mais do que um curso. Está sendo um tempo de despertamento. E eu creio que se você buscar ao Senhor, se você vivenciar essa experiência de oração, se você olhar para as pessoas que estão à sua volta, aqueles que estão da sua igreja como uma geração que pode ser formada de pessoas transformadas que transformarão essa realidade. Se você investir no discipulado para que isso seja perpetuado, nós vamos viver experiências maravilhosas e transformadoras. Creia nisso, meu irmão, e invista nisso. Olha, acesse os nossos canais. Eu vou ter o maior prazer em ouvir você, em saber o que está acontecendo na sua igreja. Continue aí, nós temos o YouTube, o Facebook, são formas de você nos alcançar. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça e que você continue firme nesse curso. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.